número 7, versículo de número 51, nós leremos até o versículo de número 55, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, até o versículo de número 55. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Podeis assentar. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro inacabado da Bíblia Sagrada, porque é o livro que conta os atos da igreja. E como a igreja ainda continua ativa, esse livro não termina com amém, porque esse livro continua enquanto a igreja estiver ativa. O capítulo de número 6 e o capítulo de número 7 do livro de Atos dos Apóstolos vai tratar da vida, dentre tantos homens, de um homem chamado Estevão. Esse homem chamado Estevão tem a responsabilidade, no capítulo de número 6, de estar entre os homens escolhidos para tratar de um serviço da igreja, que era o cuidado das viúvas. Não se sabe muita coisa sobre Estevão, mas o que se sabe sobre ele é o necessário, o suficiente, para que possamos chamá-los de um homem de Deus. A Bíblia se refere a ele como um dos 7 que foram escolhidos para a assistência social da igreja. E para que se fosse escolhido para fazer aquela tarefa, o capítulo 6, versículo 3, diz que deveria ser um homem de boa reputação, um homem cheio do Espírito Santo e um homem cheio de sabedoria. E Estevão estava dentro dessas características que fez dele um dos 7 para aquele serviço. Alguns acreditam que aqui seja a instituição dos diáconos, para que pudesse servir a área social da igreja. O que chama atenção é que a vida de Estevão se resume a esses 2 capítulos apenas. Ele aparece no 6 e morre no 7. É um dos homens com a história, no que diz respeito a conteúdo, um dos homens com a história mais curta da Bíblia. Aparece no 6 e morre no 7. Se nós fôssemos, por exemplo, comparar Estevão com Paulo, seria até covardia. Paulo tem 13 cartas escritas por ele, mais a sua história no livro de Atos escrito por Lucas. Paulo tem 13 cartas e alguns capítulos, e Estevão apenas 2.
a vida de Estevão é curta no que diz respeito a conteúdo literário, mas acaba sendo uma vida que, no âmbito espiritual, teve o seu objetivo concluído, porque Deus ou Jesus deixou para a igreja algumas tarefas: ir e pregar o evangelho, ensinar e fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ser testemunha em Jerusalém, nos confins da terra, Samaria e assim por diante. E Estevão é o primeiro mártir, é o homem que morre na defesa do evangelho, cumprindo aquilo que Deus o havia estabelecido para cumprir, que era ser sua testemunha. Então Estevão morre cumprindo o que ele deveria cumprir como igreja. Se nós olharmos no quesito literário, a vida de Estevão é curta. Se olharmos no sentido espiritual, ele viveu o suficiente para cumprir o propósito. Estevão viveu o suficiente para cumprir aquilo que Deus havia determinado sobre ele como igreja, que era dar testemunho. Destacando o capítulo 6 e o capítulo 7, além de Estevão ter morrido dentro do propósito que foi chamado para cumprir, que é de ser testemunha, as duas vezes que Estevão aparece, ele aparece associado à expressão cheio do Espírito Santo. Isso é outra coisa interessante sobre a vida de Estevão. Primeiro, ele vive o suficiente para cumprir o propósito. E segundo, ele aparece pouco, mas quando aparece, está cheio do Espírito Santo. Então, o importante não é aparecer muito, mas que quando se aparecer, apareça cheio do Espírito Santo. Estevão ensinou para nós que se a vida é curta, então viva cheia do Espírito Santo. O capítulo 6 e o capítulo 7, tendo Estevão como base, nós vamos perceber que Estevão acaba sendo para nós, nesses dois capítulos, o exemplo de, eu vou usar uma expressão que talvez não seja a correta, mas é só para a gente se situar. Estevão, no capítulo 6 e capítulo 7, ele passa a ser a base para mostrar as duas faces da igreja, no que diz respeito à espiritualidade. O capítulo de número 6 fala de um Estevão cheio do Espírito Santo, fazendo o quê? Servindo na obra social da igreja. Então, a primeira manifestação do Espírito Santo na vida de Estevão tem a ver com o serviço ao próximo. Então, o capítulo 6 fala de um Estevão que serve ao próximo, que cuida do próximo, que aponta para o próximo, que está disposto a atender a necessidade do próximo. Então, o capítulo de número 6 fala de um Estevão que está envolvido com as tarefas sociais da igreja. Porque a igreja espiritual, ela também é social. A igreja espiritual não trabalha para ela. A igreja espiritual trabalha para a comunidade onde ela foi plantada. A igreja, ela trabalha para aqueles que têm a necessidade. A igreja foi fundamentada e estabelecida para que aonde ela foi plantada, ela possa dar fruto. E esse fruto não é visto pela árvore que dá o fruto, mas para quem necessita comer dele. Então a igreja não trabalha para si, a igreja trabalha para o próximo. E alguém cheio do Espírito Santo é alguém que entende que precisa trabalhar por alguém, fazer por alguém. É interessante perceber que Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 15, ele vai dizer que a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas, é atentar para o necessitado. Ainda no versículo 27 vai dizer que qual é o irmão que vendo um outro irmão passando algum tipo de privação,
vai olhar para ele, estender a mão e dizer, vá em paz, sem dar àquele irmão a provisão que ele precisa. Se você ler o capítulo de número 2, versículo 45 de Atos dos Apóstolos, o texto vai dizer que entre eles não havia necessitado algum, porque eles partilhavam da ideia de que nada era meu, tudo era nosso. E se tudo era nosso, eu não poderia ver um irmão meu passando uma necessidade e não ajudá-lo. Porque o que eu tenho não pertence só a mim, mas também é para abençoar o próximo. Existe uma linha, eu já disse isso aqui, uma outra oportunidade que estive aqui, que você só entende que o que você recebeu é de Deus, quando o que você recebeu de Deus alcança 3 propósitos. Você só pode dizer que o que você recebeu foi realmente de Deus, quando o que você recebeu de Deus alcança 3 propósitos. Quais são eles? Glorificar a quem deu, edificar quem recebeu e abençoar quem está perto. Então, tudo que vem de Deus glorifica o Deus que deu, edifica quem recebeu e abençoa quem está perto. Então, alguém cheio do Espírito Santo, ele glorifica o Deus que lhe deu o Espírito, ele é edificado pelo Espírito que recebeu, e ele abençoa quem está perto, porque o Espírito lhe dá esta condição de ajudar ao outro. Estevão representa, no capítulo 6, a parte social da igreja, a parte que ajuda, a parte que cuida, a parte que acolhe. É interessante tratar da espiritualidade pelo lado social, porque o próprio Deus, usando o profeta Isaías, no capítulo 58, aonde Deus vai criticar o povo, repreender o povo que estava jejuando. Capítulo 58 de Isaías, diz que o povo estava fazendo um jejum como a gente conhece, não comer nada. Estava ali em jejum, e segundo eles, um jejum em propósito da sua vida espiritual. E aí no versículo de número 6 de Isaías 58, o profeta diz, porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, que deixe os livres os oprimidos, que despedace todo o jugo. Não é este o jejum que eu escolhi? Que reparta o teu pão com o faminto, que recolha em casa os pobres, que se vires alguém nu, os cubra, e não te esconda do teu semelhante. Deus está usando o profeta Isaías e está dizendo, a tua espiritualidade não adianta nada se você não comer nada, mas também não ajudar ninguém. Então, entre não comer nada e ajudar alguém, coma muito e ajude alguém. Porque se o meu jejum, no meu jejum eu não me prontifico a ajudar o outro, esse jejum que eu faço nem jejum é dieta. O jejum está ligado literalmente à minha predisposição a ajudar ao próximo. Está ligado literalmente à minha predisposição a ajudar a quem necessita. É a parte social da vida espiritual. Ajudar a viúva, ajudar o órfão, ajudar o necessitado. Só que a Bíblia vai dizer, no versículo de número 7, do capítulo 6, que quando, dentro do contexto do social que a igreja fazia, a igreja crescia na palavra de Deus, o número dos discípulos se multiplicava, e também a fé dos sacerdotes era também obedecida. A Bíblia diz que havia uma comoção entre eles, havia um crescimento da igreja, havia um ajuntamento do povo. O povo se sentia acolhido pela igreja, e a igreja acabava recebendo o povo. A igreja ia até o povo, e o povo vinha até a igreja. E nesse processo social, muito bem elaborado, não era de qualquer maneira, tinha todo um propósito, e quem explica isso é Paulo a Timóteo. Diz que viúva não era qualquer viúva.
Viúva que tivesse filho não era obrigação da igreja cuidar, era o filho que tinha que cuidar da mãe. Viúva que tinha condições de casar novamente não era obrigação da igreja, ela tinha condições de se autossustentar. A Bíblia chega a dizer que se não trabalhasse também não comia, porque não estava só ligado a quem tem necessidade, mas quem tem disposição, mas não consegue emprego. Não é para quem está em casa acordando meio-dia que é a cesta básica da igreja. Existia todo um processo seletivo que fazia com que aquela ajuda da igreja, da parte social, alcançasse de forma efetiva quem precisasse. E aquilo despertava o interesse do povo a estar perto dessa igreja, que era uma igreja social. Então, enquanto a igreja fazia a parte social, de ajuda, de acolhimento, de atendimento ao necessitado, a Bíblia diz que o povo crescia, os sacerdotes obedeciam à fé, se multiplicava o número dos discípulos, havia um crescimento na igreja mediante o cuidado que aquela igreja tinha com os necessitados. Então a igreja fazia um trabalho social que atraía os necessitados que haviam sido beneficiados por essa igreja. Só que no capítulo 7 nós temos a outra face de Estevão. No capítulo 6 ele é um Estevão que cuida dos necessitados. No capítulo 6 ele é um Estevão que distribui as cestas básicas para as viúvas. No capítulo 6 ele é um Estevão envolvido com a obra social da igreja. No capítulo 6, ele é um Estevão que cuida, que acolhe, que aproxima. No capítulo 6, ele é um Estevão que está disposto a atender a necessidade do necessitado. No capítulo 7, ele já não é um simples diácono da área social. No capítulo 7, ele é o pregador. No capítulo 6, Estevão acolhe. No capítulo 7, Estevão prega. No capítulo 6, Estevão cuida. No capítulo 7, Estevão confronta. E aqui são as duas faces da igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo cuida, mas ela não só cuida. Porque uma igreja que só cuida através do social, ela vira uma ONG. E o dia que acabar a sopa, acabou o povo. O dia que acabar o dinheiro do gás, acabou o povo. O dia que acabar o café, acabou o povo. O dia que acabar o remédio, acabou o povo. A igreja tem que tratar do social, mas não só do social. Porque se a igreja cuida e não confronta, ela não é igreja, ela é ONG. Ela é associação de moradores. Ela é qualquer coisa, menos igreja. A igreja cuida do social, mas confronta o espiritual. Estevão diz, se é viúva, não tem condições? Não, a igreja está aqui para te ajudar. Aí a viúva vinha. Só que aí o mesmo Estevão dizia, se é pecador, a igreja está aqui para pregar. Oh, glória a Jesus. Eu cuido de você pela sua necessidade, mas o fato de eu cuidar de você não me faz passar a mão em cima do teu pecado. E é isso que faz da igreja igreja. Quando eu cuido de alguém, sem ter medo de dizer para ele a verdade. Oh, glória a Deus. Quando eu trato de alguém, sem ter medo de dizer para ele o correto. Quando eu trato de alguém sem ter medo de dizer para ele que se ele continuar na mesma vida que ele leva, ele vai para o inferno, com cesta básica e tudo. É interessante, porque no capítulo 6, enquanto Estevão está cuidando, a Bíblia diz que se multiplica o número dos discípulos. No capítulo 7, quando Estevão está pregando, o povo quer matar ele. O que é isso aqui? É igreja. Igreja é boa enquanto ajuda. Igreja é sensacional enquanto faz. Igreja é incrível enquanto faz obra social.
Igreja é incrível enquanto consegue isenção para casamento. Igreja é fantástico enquanto consegue alguma coisa para ajudar alguém. Mas quando essa mesma igreja que ajudou diz se arrependa, quando essa mesma igreja que ajudou diga se conserte, quando essa mesma igreja que ajudou diga muda de vida, isso aí eu não quero ouvir. Só que Estevão mostra para nós que a igreja tem a face do cuidado, mas também tem a face do confronto. E aí entra o versículo de número 51, porque o 51, Estevão faz questão de dizer que quem o ouve são homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. O que é dura cerviz? Alguém de pescoço duro, que não se dobra, que não se submete, que não acata a palavra. Estevão está dizendo que ele está cuidando de viúvas no capítulo 6, mas está tratando com homens duros no capítulo 7. Isso aqui é um pouco assustador no que diz respeito a nós como cristãos. Porque é possível que nós consigamos juntar pessoas para ajudar em uma vaquinha, para ajudar o irmão fulano. Você conhece pessoas que são ótimas para ajudar, desde que você não a confronte. Existem pessoas na igreja que são ótimas. Se você chegar para ele e dizer, rapaz, estou precisando de 10 reais para ajudar fulano, se ele tiver 100, ele te dá os 100. É uma pessoa de bom coração para ajudar, mas completamente duro para obedecer. Glória a Jesus. Só que a minha caridade não prova e nem comprova a minha santidade. A minha bondade para alguém não significa a minha intimidade com o Deus do céu. Eu posso ser bom para alguém e ser duro diante de Deus. Eu posso ser bom para alguém e não gostar de ser confrontado. Só que a igreja é cuidado, mas também é confronto. A igreja é cuidado, mas também é confronto. A igreja é abraço, mas também é contra o pecado. A igreja acolhe, mas também transforma e muda. A igreja trata da necessidade, mas a especialidade da igreja é não esquecer que o Deus bom ainda é um Deus santo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Estevão diz que ele está falando com homens duros, que não gostam de ser confrontados. E o que é que endurece o homem? O que é que faz o homem duro, a ponto dele não querer se submeter à palavra que ouve? O que faz com que o homem tenha um coração endurecido? Hebreus 3,13. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós devemos nos admoestar uns aos outros no dia chamado hoje, para que nós não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Então, o que é que faz um homem de coração duro? Pecado. E Hebreus diz que o pecado nos engana. Paulo escreve aos Romanos capítulo 7, versículo 11, ele vai além, ele diz que o pecado engana e mata. E eu vou até além do que Paulo disse, eu digo que o pecado engana para matar. Porque o salário do pecado é a morte. Só que quando o pecado me engana de tal maneira, eu não consigo entender que é Deus que está me aconselhando a me curvar, que está me aconselhando a me quebrantar. E casa de Deus não é lugar para gente inteira, casa de Deus é lugar para gente quebrada. Quem chega inteiro não consegue ouvir Deus. Agora quem chega quebrado, no primeiro hino ele já está derramado, porque entende, eu estou na casa do oleiro, e na casa do oleiro o vaso quebra, e ele faz um vaso novo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então o pecado me endurece. É por isso que eu não gosto de confronto.
Existem algumas coisas, e eu não vou ser louco de tentar dizer tudo, mas destacar uma em relação ao pecado que é importante. O pecado fala de uma natureza minha depravada. Todo ser humano, nascido de Adão, tem uma natureza depravada. Se o cuidado fala do cuidado fala do ajuda ao próximo, o confronto fala da ajuda a mim mesmo. Quando eu ajudo o próximo, eu atraio ele para Deus. Quando Deus me confronta, Ele está me chamando para Ele. Oh, glória a Jesus. Quando Ele me confronta, Ele está me chamando para Ele. Só que tem uma coisa. Eu tenho dentro de mim uma natureza que não se inclina. Eu tenho dentro de mim uma natureza que não deseja ouvir verdades. Eu tenho dentro de mim uma natureza que não deseja ouvir o que eu preciso. Você já reparou que quando a mensagem é de vitória, é Deus falando, mas quando é mensagem de conserto, foi o pregador que bateu? Quando é de vitória, rapaz, bênção, olha, pregou muito. Quando é de vitória, rapaz, esse cara bate demais. Porque nós temos esse conceito de que a gente vem para a igreja ouvir o que a gente quer. Glória a Deus. E a gente vai ouvindo o que quer e continua vivendo do jeito que quer. Tem uma historinha que é um conto judaico, que diz que a verdade e a mentira caminhavam juntos, você já deve ter ouvido. E elas caminhavam juntos, e aí a mentira falou para a verdade, vamos tomar um banho, está muito calor. Aí eles tiraram a roupa, a mentira e a verdade, pularam no lago e começaram a tomar banho. Quando a mentira percebeu que a verdade se distraiu, a mentira saiu, pegou a roupa da verdade e saiu andando. Quando a verdade percebeu que a mentira pegou a roupa dela e saiu andando, a verdade saiu do lago e só tinha roupa de mentira. E a verdade se recusou a pegar a roupa da mentira e saiu nua. E quando a verdade saiu nua, o povo se escandalizou mais com a verdade nua do que a mentira disfarçada. Oh, glória a Jesus. E a gente prefere ouvir uma mentira bem enfeitada do que uma verdade que doa em nós. A gente prefere ouvir uma mentira que nos faça levantar a mão do que uma verdade que machuque aqui dentro. Só que o que nos faz mudar não é quando eu levanto a mão, é quando o meu coração quebra diante daquele que me confronta. E diz, rapaz, você longe de Deus é uma vergonha. Você longe de Deus não tem freio. Você longe de Deus não tem freio. Você não é parável longe de Deus. Você é uma vergonha longe de Deus. Oh, glória a Jesus. Paulo diz, eu falo mais línguas que vocês. Paulo diz, eu sou hebreus dos hebreus. Paulo diz, eu sou de Benjamim. Paulo diz, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Mas quando eu dava de cara com a minha natureza, o grito dele era, miserável homem que eu sou. Oh, glória a Deus. Eu tenho estudo, eu tenho dinheiro, eu moro bem, mas aqui dentro tem uma coisa que eu não consigo controlar. E por que eu não consigo controlar? Porque é maior do que eu. E aquilo que é maior do que eu só pode ser controlado por alguém que é maior do que aquilo que é maior do que eu. Oh, glória a Jesus. Então, se eu não consigo controlar o pecado, eu preciso da ajuda de alguém que já venceu o pecado. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. E se eu te disser que Ele está aqui esta noite? Oricalamas. Se eu te disser que Ele é digno de ser exaltado e honrado esta noite. Se eu te disser que o Espírito Santo de Deus está aqui entre nós. E o desejo dEle é transformar a nossa vida. Oh, glória. Nós somos duros. Precisamos do confronto. Precisamos de alguém que pare a gente e diga, rapaz, você está errado. Precisamos de alguém que pare na nossa frente, que pareça chato, que pareça iracundo, que pareça esquisito, mas que em amor diga para você, você precisa ter um encontro real com Deus. Não é só vir à igreja, é quebrar o teu coração no altar.
Porque como eu recebo aquilo que me confronta, vai determinar a maneira que eu vivo. Como eu recebo aquilo que me confronta, vai determinar a maneira que eu vivo. E aí eu pedi licença ao meu amigo, né? Já conversamos, para usar uma frase dele aqui. Você vai perceber que o que a gente mais tem dificuldade é com o pecado. E a maneira que eu lido com isso determina a forma que eu vou viver. E aí existem algumas formas de se viver com o pecado. Se você ler Provérbios capítulo 28, versículo de número 13, o proverbista Salomão vai dizer o seguinte, no Provérbios 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Isso quer dizer que quando o homem esconde o seu pecado, Deus descobre. Glória a Jesus. E preste atenção que prosperidade aqui não tem a ver com dinheiro. Porque o contexto diz, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. E misericórdia não é o antônimo de prosperidade. Então prosperidade não tem a ver com dinheiro aqui, tem a ver com sossego. O que Salomão está dizendo aqui, quem esconde pecado não tem sossego. Ele fica até rico, mas não tem sossego. Ele fica até famoso, mas não tem sossego. Ele fica até reconhecido, mas não tem sossego. Porque enquanto ele vai enchendo a cabeça dele de lixo, uma hora ele não tem onde jogar esse lixo todo, se não for no altar de Deus. Salomão diz que o homem que esconde os seus pecados não prospera, não tem sossego. Porque quando o homem esconde o seu pecado, Deus descobre. Mas se você pegar o capítulo de número 32 de Salmos, ainda há uma relação sobre isso. Olha o que Davi, quem disse isso aqui foi Davi. No Salmo 32, versículo 3, ele diz: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Glória a Deus. Enquanto eu me calei, eu tinha gemidos. Enquanto eu me calei, eu sentia que a tua mão pesava sobre mim e eu não tinha humor. Quem esconde pecado é mal-humorado. E geralmente ele ataca os outros para ninguém perceber que o leproso é ele. Já ouviu aquele ditado de santidade de mais podridão por trás? Tem gente que ataca muito para ninguém descobrir que o problema é ele. Você lembra quando Jesus jogaram a mulher num ato de adultério na presença de Jesus, e o povo disse assim, está escrito que tem que apedrejar. Jesus, não tem problema, se você não tiver pecado, tira. Geralmente quem tem muito pecado, ataca o pecado dos outros, para ninguém descobrir que o pecado é dele. Você percebe que Davi vai dizer, meus ossos tremiam, eu tinha mau humor, porque eu me trancava, eu me calava, eu não dizia. Porque o homem que esconde o seu pecado, Deus descobre. Só que existe uma outra coisa. O proverbista Salomão continua no verso 28, capítulo 28, versículo 13, ele diz, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Porque quando o homem reconhece, Deus cobre. Oh, glória a Jesus. E esse cobrir aqui não é apoiar. Parabéns, é um pecador sincero. Esse cobrir aqui é perdoar. Aí você volta lá no Salmo 32, verso 1, e ele diz, bem-aventurado o varão que a sua transgressão é perdoada e o seu pecado é coberto. Oh, glória a Jesus. Quando eu reconheço, ele diz, está coberto. Oh, glória a Jesus. Então eu tenho a escolha de esconder para a vida toda que eu tenho uma dificuldade e continuar mal-humorado, continuar tribulado, continuar problemático, ou eu tenho a oportunidade de dizer para Deus, eu errei, e ser coberto pelo sangue de Jesus. Ainda há uma terceira possibilidade.
Está em Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 16, quando o escritor vai dizer aos hebreus: eu porei dentro do coração de vocês a minha lei, sobre a minha mente eu escreverei, e ele acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados. Isso significa que quando o homem abandona, Deus esquece. Glória a Deus. Quando o homem esconde, Deus descobre. Quando o homem reconhece, Deus cobre. Quando o homem abandona, Deus esquece. Mas isso aqui é sensacional. Porque a Bíblia diz que Deus não lembra mais do que eu fiz a partir do momento em que eu abandonei a prática. Glória a Jesus. Você sabe que tem gente que quando vai orar, fala da gente. Se você tem que me dar vitória, porque você deu vitória para fulano fazia isso. Aí Deus fala assim: não lembro. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Mas foi ontem. Não lembro. Mas ele fez antes de ir para a igreja. Não lembro. Mas ele fez comigo lá em 1980. Meu filho, não lembro. A última coisa que eu lembro é ele entrando na igreja, dobrando o joelho, chorando com a cara no banco e dizendo: tem misericórdia da minha vida. Quando ele clamou, o sangue desceu e eu não lembro de mais nada, porque dos teus pecados ele não se lembra mais. Aleluia. Então, como eu trato dos meus pecados, com aquilo que me confronta, é que vai definir a forma que eu vou viver. E aí Estevão vai dizer algo importantíssimo para começar a encerrar. Estevão vai dizer o seguinte: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito. Sabe o que Estevão está dizendo? Ele está dizendo que quando eu sou duro ao que Deus fala, eu ignoro o Espírito. E quando eu ignoro o Espírito, não há oportunidade de salvação. Você sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Que a Bíblia diz que é o único pecado que não tem perdão. Você já parou para pensar que parece contraditório? Se a Bíblia diz que Jesus morreu para perdoar todos os nossos pecados, como é que blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Não parece contraditório? Ou ele veio para perdoar tudo, ou ele não veio? Como é que ele faz um sacrifício que perdoa tudo, mas ele mesmo diz: blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Alguns acreditam que blasfemar contra o Espírito Santo é dar ao diabo aquilo que é Deus que está fazendo, mas vai além disso. Blasfemar contra o Espírito Santo é não crer na obra do Espírito Santo. Se eu venho a um culto, eu ouço a mensagem, alguém me faz um convite, Deus fala comigo, e eu não quero ouvir aquilo que foi falado, como é que Ele vai me perdoar se eu não creio? Então, é impossível ser perdoado se eu não creio no perdão. É impossível ser perdoado se aquele que me convence do pecado está falando comigo e eu digo não. Oh, glória a Jesus. É impossível ser perdoado quando aquele que pode me convencer, me dar uma vida nova, está falando comigo e eu não ouço a sua voz. Glória a Jesus. É por isso que Estevão diz: vocês mataram os profetas. Vocês são tão duros que Deus foi falar com vocês e vocês não ouviram. E interessante é que dentro desse contexto, Estevão está mostrando para ele que quem ignora, quem é duro, quem não se quebranta, não vê o que ele viu. Oh, glória a Jesus. O povo está duro, não se dobra, não se quebranta, mas Estevão está com o joelho no chão dizendo: eu vi o céu aberto, a glória de Deus e Jesus à destra dele. Quem ignora o Espírito não vê a glória de Deus.
Quem ignora o Espírito não recebe a revelação de quem é Jesus. O homem duro de coração só enxerga pedras. O homem que quebranta o coração enxerga o trono. Oh, glória a Jesus. Aleluia. O que Estevão quer promover aqueles homens através da palavra é quebrantamento. Para que você deixe de ver as coisas e passe a ver alguém. Oh, glória a Jesus. Existe o lado do cuidado da igreja, mas existe o lado do confronto. É esse lado que a gente não gosta. Porque é esse lado que diz onde a gente tem que mudar, onde a gente precisa melhorar. E deixa eu lhe dizer algo importantíssimo, usando até o texto que a irmã usou. Jesus entra em Caná da Galileia. Ele vai fazer o milagre que já foi citado, que é de transformar água em vinho. É a primeira manifestação do Filho de Deus, como Cristo. É o seu primeiro milagre. E existe uma regra na teologia, que quando um personagem aparece, a primeira ação desse personagem identifica como ele será, ou qual será a sua função ao decorrer da vida. Exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Criou. Então ele será criador. Jesus aparece, qual é a primeira coisa que ele faz? Transforma. Então ele veio para quê? Transformar. Só que preste atenção, Jesus não transforma a água em uma água melhor. Amém ou não amém? Amém. Jesus não transforma a água em uma água melhor. Ele transforma a água em vinho. Isso aqui eles tentam explicar pela química. Na química, quando você vai estudar química, tem os fenômenos. Fenômeno físico e fenômeno químico. O que é o fenômeno físico? O fenômeno físico é quando a matéria é mudada, mas a natureza não altera. Exemplo, você pega a água, bota no freezer, vai virar o quê? Vai virar o quê? Vai virar o quê? Gelo, mas vai deixar de ser água? Porque a matéria foi alterada, a natureza não. A aparência foi alterada, a natureza não. O nome disso é fenômeno físico, quando a matéria é alterada e a natureza não. Só que existe o fenômeno químico. É quando não é só a matéria que é alterada, é a natureza. O que Jesus faz não é um fenômeno físico. O que Jesus faz é um fenômeno químico. Ele não transforma a água em uma água melhorada. Glória a Jesus. Ele transforma a água em vinho. E uma vez, guarde isso, uma vez que você pega a água e ponha no freezer, pegue a água e tire a água e ponha na panela, aquela água que era aquele gelo, vai virar ser água de novo. Uma vez que você pega a água e põe no congelador, deixa lá 3 dias, você tira ela e coloca em cima da pia, daqui a algumas horas, aquela água poderosíssima, aquele gelo inquebrável, volta a ser água normal. Isso é um fenômeno físico. Para que eu mantenha o efeito da transformação, eu preciso continuar com a energia. Se eu coloco uma água no fogo, essa água começa a ferver. Se eu apagar o fogo, ela volta a ser a água fria que ela era. Jesus não fez isso. Jesus transformou a água em vinho. E uma vez a água transformada em vinho, esta mesma água transformada em vinho nunca mais volta a ser água. Oh, glória a Jesus. Essa é a transformação que o Espírito de Deus veio trazer para nós. Jesus não veio nos dar uma vida melhorada. Jesus veio nos dar uma vida nova.
Jesus não diz aquele que está em Cristo é uma melhor criatura. Ele diz aquele que está em Cristo é nova. Oh, glória a Jesus. Uma vez vinho, nunca mais água. Oh, glória a Jesus. Era isso que Jesus queria ensinar para o povo. Uma vez cristão, nunca mais mundo. Uma vez cheio do Espírito Santo, nunca mais baladeiro. Uma vez cheio do Espírito Santo, nunca mais mundano. Uma vez cheio de Deus, nunca mais se torna cavalo do diabo. Porque uma vez templo do Espírito Santo, o mundo nunca mais nos reconhecerá como antes. Porque a transformação não foi na matéria, foi na natureza. Fique em pé, por favor. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Põe a mão no seu coração, por gentileza. E feche os teus olhos, por favor. Eu acredito no poder da palavra. Eu acredito no poder do Espírito Santo. Eu acredito no poder do nome de Jesus. Eu acredito na eficácia do seu sangue. Põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos. Você não pode continuar duro ao que Deus tem falado com você. Você não pode continuar duro ao que Deus tem falado com você. Você já reparou que até quando o ano muda, Deus fala conosco sobre mudança na natureza? De mão no coração e olhos fechados. Já reparou que até quando o ano muda, Deus fala conosco sobre mudança na natureza e não na matéria? Como é que você chama 2020? De ano novo. Não de um ano melhor. Glória a Jesus. E você pode bater o pé, espernear, gritar, pular, fazer o que quiser. 2019 nunca mais vai voltar. Oh, glória a Jesus. Até na mudança do ano, Deus fala conosco, esquece as coisas velhas. Eu não tenho para você uma coisa melhorada. Eu tenho para você uma coisa nova. E quando você entrar no projeto novo que eu tenho para a tua vida, você nunca mais volta a ser quem você era. Eu quero que você pense um minuto. De mãos no coração, com os olhos fechados. E você pense na oração que Davi fez. No Salmo 51, quando ele disse: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita.
Já parou para pensar o que é um coração quebrantado? É literalmente um coração quebrado. Agora medite aí, por favor, medite aí. Deus nunca aceitou um animal quebrado para o seu sacrifício. Essa foi a guerra de Deus através de Malaquias com o povo. Vocês me trazem animais quebrados. Eu não aceito animais quebrados no altar. Aí Davi vem e diz: se o Senhor quisesse sacrifício, eu te daria. Eu tenho os melhores animais inteiros para te dar. Mas não adianta ter um animal inteiro se o coração também estiver inteiro. Ele diz: sacrifício para o Senhor é um coração quebrado. Estamos nos primeiros dias de 2020. Se você continuar escondendo, Deus vai descobrir. Se você reconhecer, Deus vai cobrir. Se você abandonar, Deus vai esquecer. Ouça a voz do Espírito de Deus. Porque eu digo para alguém que entrou aqui esta noite: oh Jesus, se você esconder, Deus vai descobrir. Se você reconhecer, Deus vai cobrir. Se você abandonar, Deus vai esquecer. Tem alguém aqui que pode adorá-lo? Ei, pode ser que Deus derrame fogo nos outros cultos. Pode ser que Deus derrame unção nos outros cultos. Mas hoje eu não vejo Deus fazendo nada disso. Hoje eu vejo Deus derramando sangue para perdoar pecados. Pode ser que Ele abra a porta nos outros cultos. Pode ser que Ele ressuscite morto nos outros cultos. Mas esta noite o Espírito diz: perdoados estão os teus pecados. O sangue, o sangue, o sangue, o sangue. A cruz não me fez rico, a cruz me fez perdoado, a cruz não me... Sangue, 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 sangue que pagou a minha dívida, sangue que limpou o meu nome, sangue que me arrancou do inferno, sangue que me reconciliou com Deus, sangue que escreveu meu nome no livro da vida, sangue. Sangue. Oh. Oh.
sangue. Ô irmão, levante essa mão aí, porque tem sangue aqui. Sangue que me livrou da morte. Não quero ir por atalho. Sangue. Quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Sangue. Sangue. Quero agradar o teu coração. Sangue. Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz. Sangue. Me quebrantar. Vou passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Portanto me amar, vou passar pela cruz. Aproveite essa chance. E nela me ver, vou passar pela cruz, erguer um altar onde o oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço.